Olá, amados. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre a carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta. Trouxemos alguns esclarecimentos com relação ao porquê daquela carta e o motivo daquela carta. Não é você que ainda não assistiu, não é? Vá lá no nosso canal pb.luciano alexandre e você verá lá os vídeos, não é, que nós postamos lá no canal, e acredito que você irá tirar muitas dúvidas com relação àquela segunda carta no seu capítulo 2 em especial, que toda a confusão, não é, dos falsos ensinadores que adentraram no seio da igreja está no capítulo 2. Então nós trouxemos uma série de vídeos aqui, não é, para esclarecer, não é, aos irmãos aqui, não é, o motivo que causou transtorno aos irmãos lá na igreja de Tessalônica. Então, são vídeos de escatologia bíblica, porque trata, não é, sobre arrebatamento da igreja, trata sobre a nossa reunião com ele, trata de assunto como, não é, a apostasia, sobre a trindade satânica, não é? Falamos um pouco sobre aquele que o detém, que é o Espírito Santo, a igreja que, não é, tem o Espírito Santo na sua vida. E falamos um pouco sobre, não é, o período, não é, da falsa paz, não é, do falso engano que ocorrerá após a saída da igreja, não é, aqui deste mundo. Simultaneamente, o anticristo ele irá, não é, se manifestar. Alguns que se arriscam, não é verdade, meus irmãos? Alguns teólogos que se arriscam em dizer que o anticristo já está no nosso meio, não é? Então, eu não me arrisco a dizer isto, não é? Porque Cristo ele pode vir agora e o anticristo se manifestar com a sua tríade satânica, como também pode passar, meus irmãos, mais 50, 100 anos para Jesus voltar. E se esse anticristo morrer, como será? Porque ele é homem, ele é mortal, tá certo, meus irmãos? Então ele não tem o poder da imortalidade, ok, pessoal? Então é um risco muito grande em dizer, não é, que o homem do pecado, o iníquo, ele já se encontra presente, não é? Então eu não me arrisco a mencionar tal fato, em dizer isto. Então, amados, nós hoje iremos trazer um assunto com relação ao Tribunal de Cristo. Nós iremos falar sobre o Tribunal de Cristo hoje, não é verdade? Assunto muito bom, muito interessante. É escatologia bíblica, não é verdade? E é bom a gente explicar aqui textos que está relacionado a nós, ao futuro da igreja, não é? O tribunal, não é, algo relacionado à igreja. É algo que a igreja precisa conhecer, ser esclarecido. Ok, amados? Pois bem, você que ainda não é inscrito no nosso canal, né, se inscreva lá. É só acessar, né, pb.luciano alexandre e se inscrever lá no canal, né, tocar no sininho e vai aparecer todas. Você toca ali em todas para receber todas as notificações, todos os vídeos, né, que aqui nós postarmos no nosso canal. E acredito que você será abençoado, não é, quando você abrir a sua Bíblia e começar a ouvir, não é, a nossa série de estudos e aulas com relação a textos escatológicos e cristológicos e teológicos
né, da palavra de Deus. Qualquer dia eu vou trazer aqui um texto com relação sobre teologia e religião. Os irmãos não fiquem pasmos com o que nós vamos falar, que vamos falar de cunho teológico. Somos nós religiosos? Somos, amados. Somos religiosos. E nós vamos explicar qual é a diferença da religião e da teologia. Para que serve a religião? Para que serve a teologia? Ok, pessoal? Eu quero compartilhar com você um texto na palavra de Deus que está em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10, que diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ok, pessoal? Pois bem, o tribunal, não é? Palavra aqui no grego significa bimá, na verdade. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, a sua noiva, não é? Já está pronta, não é? Já está adornada. Não é? Jesus, ali no seu inúmeros sermões proféticos, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, ele, não é, trazendo um ensinamento ali no Monte das Oliveiras, sobre a igreja. Jesus, ele utilizou, né, costumes orientais para o casamento que o seu povo, né, fazia, tanto no costume como na tradição. Então, Jesus, ele não falou, não é, da cerimônia religiosa. Ali não, Jesus não tratou da cerimônia religiosa, Jesus tratou da celebração festiva. Jesus tratou de costumes e tradições que os judeus eles têm e que realizam na festa da boda. Então, se vocês perceberem no texto de Mateus 25, Jesus ensinando aos discípulos, ele fala de 10 virgens, 5 prudentes e 5 nércias. E veja que todas elas, todas as 10, estão trajadas, não é, como noivas. E estas noivas, elas carregam, não é, conforme a tradição, alguns ingredientes, não é, ingredientes estes necessários na época para, não é, o casamento, para trazer a luminosidade ali. Todos deveriam ter estes ingredientes. Todos tinham que ter em mão, não é, conforme a tradição lhes permitia que eles assim o fizessem. Então, a noiva e convidados, né, eles tinham lâmpadas acesas, tinham vasilhas nas mãos, e nas vasilhas tinha o que? O azeite. Para quê? Porque, conforme costume, não é, os casamentos judaicos, eles eram estendidos conforme as possibilidades do pai, da noiva e do noivo. Né? Dependendo das possibilidades deles, né, dos pais, as festas de casamento elas poderiam durar até 7 dias ou 3 dias. Eu vou deixar aqui a referência para vocês, Juízes capítulo número 14, versículo 12, 14 e 17. Como também Evangelho de João capítulo 2, versículo 3. Vocês vão ver nessas referências, não é, que de acordo com as possibilidades do pai, da noiva e do noivo, a festa poderia durar até 7 dias ou 3 dias. Então, a gente observa, não é, que a noiva ela está pronta, né, preparada, esperando o noivo chegar. Então, nós, a igreja, somos esta noiva, não é? Os cristãos dos primórdios, a noiva, eles aguardavam
eles esperavam Jesus ainda naquela vida em que eles viviam, não é? Esperando na promessa que se estende até hoje, não é? A igreja, a nós. Então, o arrebatamento da igreja, meus irmãos, é um nome, é um título dado a um evento que irá acontecer, mas lá na frente, no futuro. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser numa das 4 vigílias romanas, né, observada pelos judeus. Pode ser uma dessas 4 vigílias romanas. Como também, né, pode durar mais 100 anos, mais 200 anos, não sei quando é que Jesus vem. Ele só pede para que nós fiquemos vigilantes. Não é? Jesus diz, capítulo 5, versículo 7, da sua primeira epístola do apóstolo Pedro: sede sóbrios e vigiai. Ok, pessoal? Pois bem, então, arrebatamento é um nome, é um título dado ao evento, à segunda vinda de Cristo. Que nós explicamos aqui, pessoal, que a segunda vinda de Cristo é nada mais nada menos dividido em 2 fases, né? A primeira fase, não é uma fase invisível, aonde nenhum olho verá, não é? Somente, não é, as pessoas sentirão falta, não é, de sumiços, de pessoas. E sem contar, meus irmãos, que perceberão que ocorrerá aqui, né, no planeta, não é, catástrofes, acidentes graves ocorrerão. Por quê? Por sumiço de pessoas no comando de algumas coisas, como aeronave, como trem-bala, como veículos. Haverá acidentes aéreos, automobilísticos, ferroviários. Pessoas sumirão, sentirão falta. Aí, né, os que não participaram perceberão que Jesus, ele levou para si a sua noiva. O versículo 6 do capítulo 25 de Mateus se cumpriu, não é? Aí, quando ouviu uma voz dizendo, aí, à meia-noite ouviu-se uma voz dizendo: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Aí o texto diz: e as que estavam preparadas tomaram as suas lâmpadas com seus azeites e foram ao encontro do noivo, não é? Pois bem, é dividido nessas 2 fases. E o arrebatamento é a primeira fase. Será de forma invisível. Então, existem eventos por trás disso. Ocorrerá eventos. Quero deixar bem claro aqui, pessoal, não é? Que ao a gente participar, de vez em quando dessa regagueira, ao participarmos do arrebatamento da igreja, ocorrerá ainda eventos. Nós não iremos direto para o céu, não é? Não iremos entrar logo na sala do banquete, como fala Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 4. Nós não adentraremos, a noiva logo não adentrará na sala do banquete. Não, ocorrerá eventos. Quando primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, se cumprir, não é? Que Cristo vier do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, haverá um evento, ocorrerá um evento na história da humanidade. Que o quê? Os mortos ressuscitarão. Todos, desde os primitivos, desde os que foram antes de Abraão, antes de Noé, não é? Ressuscitarão. Aqueles que venceram também na era neotestamentária. E nós, não é? Eles receberão, né, a primazia de ressuscitarem primeiro. Aí Paulo diz, né, em seguida nós, os que ficarmos vivos, né, conforme ele diz no versículo 50 do capítulo 15 da sua primeira epístola aos Coríntios: carne e sangue não herdarão o reino de Deus. A corrupção, não é, se revestirá da incorrupção, né? O que é corrupção, essa carne, se revestirá da incorruptibilidade. Então haverá uma transformação, não é verdade? E quando isto ocorrer, não é, e que nós formos transformados, não é, já haverá um outro evento nos ares, não é verdade? Que quando, né, a Bíblia, amados,
eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, que a Bíblia não fala muito sobre o céu. Não é verdade? A gente vê que no hebraico, não é palavra céu, é chamai, não é? Que dá a entender, não é? Conforme a literatura judaica, 7 céus. Né? Como também no grego a palavra céus é Uranos, que tem 3 significados, que são os céus estrelados, que são os céus aéreos e que é o céu, o terceiro céu, que é onde mora Deus. Então, nós entendemos que este evento, não é, após o arrebatamento, em que o Espírito Santo entregará a Cristo a administração da igreja, da sua noiva, não é, será no bimá de Cristo, no tribunal, não é verdade, pessoal? Quando a igreja for arrebatada, nós nos encontraremos nos ares. Esta é a esperança dos irmãos que aguardavam em Tessalônica, esta reunião com ele, não é verdade? Conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 4, os tessalônicos aguardavam e aguardam até hoje, né, a reunião que Cristo fará com eles, com a igreja, nos ares. Ok, pessoal? Estão me entendendo? Pois bem. Então, esta reunião será no bimá de Cristo, que é o tribunal que Cristo montará no segundo céu. Não é, meus irmãos? Existem os céus aéreos, este que nós vemos, né? As nuvens, etc. Os céus estrelados, que fica fora. E acreditamos que no mundo espiritual, Cristo montará o seu bimá e ali se reunirá com a igreja. Agora, pessoal, ali nós não seremos julgados para depois ser condenados. Não existe isso. Né? O tribunal será, né, para nós recebermos recompensa pelos serviços feitos aqui no reino de Deus. Ok, pessoal? Pois bem, nós devemos, pessoal, nós não devemos confundir, não esse julgamento com outros, né, julgamentos que a palavra de Deus, as Escrituras, elas mencionam. Há diferença, não é, desse julgamento do tribunal de Cristo com outros julgamentos que as Escrituras ela revela, em razão de alguns aspectos que faz a diferença. Existe uma diferença deste julgamento da igreja para outros. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, como o julgamento original do pecado, que foi Cristo levado à cruz do Calvário. Esse foi um julgamento que Cristo teve que passar, para que a igreja hoje tivesse vitória, né? Então, o julgamento da igreja será diferente. Por quê? Porque no julgamento, meus irmãos, haverá os participantes, que são os participantes deste julgamento, que participaram do bimá de Cristo lá no segundo céu. São a igreja, é a igreja. Não é outro senão a igreja. Existe o local. Aonde será o local aonde Cristo se reunirá? Conforme João escreve no Apocalipse, milhões de milhões e milhares de milhares se apresentarão. Onde é o local? O segundo céu, os céus estrelados, não é? O tempo, não é? Ninguém sabe, na verdade, meus irmãos, mas nós devemos aguardar, porque o autor aos Hebreus, escrevendo na sua epístola aos irmãos ali, não é, da cidade na Hebreia, disse um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. E o resultado? Qual é o resultado de cada um lá no tribunal? Receber de Cristo a recompensa do que fez no corpo, bem ou mal. Ok, pessoal? Estão me entendendo? Pois bem, então o tribunal de Cristo, pessoal, não é? Todos os salvos arrebatados serão julgados, né, pelas obras para receber ou não pelo galardão. Aí você pode me perguntar, mas irmão Luciano, como assim receber ou não? Ó, pessoal, há pessoas que não fazem nada pelo evangelho. Há pessoas que não trabalham, não é? Só é um salvo, não é? Jesus salvou, escolheu, não é? Aquela pessoa creu e segue sua vida fiel, segue conforme as Escrituras
E se ele não trabalhar para Cristo, não sair numa campanha evangelizadora para ganhar almas, se ele não presta um serviço para o reino, não é verdade? Tudo que fizermos aqui neste corpo, pessoal, será revertido, não é, em galardão. Na verdade, será revertido, não é, em recompensa que Deus nos dará. Se eu levo um copo de água para um pregador, é um serviço que eu estou prestando para o reino, não é, para aquele homem de Deus. Se eu vou na igreja, pego a vassoura e limpo a igreja, não é verdade? Eu estou prestando um serviço para a igreja, para o reino. E tudo isto, meus irmãos, é computado como obra para o reino. E isto é recompensa. Deus recompensará a todos os crentes, não é, salvos, que fazem, não é, o serviço, cantam no coral, cantam no conjunto, cantam em união, faz coisas para o reino crescer e multiplicar. Então, tem pessoas que fazem, estes receberão galardão. Aqueles que não fazem, meus irmãos, não receberá recompensa. Aí você pode perguntar, mas ele entrará no céu, Luciano? Entrará, pessoal. Existe lá no céu graus de recompensa. E nós vamos falar aqui, se Deus em Cristo permitir, não é verdade? Eu vou deixar aqui a referência para vocês, aqui, né, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, Romanos capítulo 14, versículo 10 a 12, e a primeira epístola de João capítulo 4, versículo 17. Vocês leiam essas referências que vocês notarão, não é, que existirá graus de recompensa, existirá ordem hierárquica lá no céu. Ok, pessoal? Pois bem, tem pessoas que a gente convida, né? Vamos fazer? Ah, vou dar. Né? Mas vai ser participante do arrebatamento. Não é, meus irmãos? Se ele segue a paz com tudo e a santificação, ele verá o Senhor. Mas, porém, recompensa ele não receberá. Será vergonhoso, não é verdade? Quando chegarmos lá naquela reunião no céu, quando Cristo chamar o nome daquela pessoa, não é? Quando Cristo abrir a folha, vai ver lá no livro dos justos, nada, nenhuma prestação de serviço para o reino. Será vergonhoso, não é? Aí Cristo vai dizer um nome para aquele indivíduo, não é verdade? Porque nós vamos falar aqui um pouco sobre mordomia cristã. Nós somos mordomos, irmãos? Nós fomos chamados para a mordomia? Fomos. Somos servos? Somos servos. Somos escravos de Cristo? Somos escravos de Cristo. Você pode ver isso, Romanos capítulo 1, versículo 1, onde Paulo fala, Paulo, servo de Jesus Cristo. O servo ali no original é escravo, irmãos. Nós fomos comprados. E como quando fomos comprados, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós temos o quê? Um dono. E esse dono é quem? É Cristo, que pagou a nossa dívida, a cédula, a moeda que nos era contrária diante de Deus, ele pagou. Ok, pessoal? E hoje nós não pertencemos a nós mesmos. Eu quero que vocês fiquem sabendo disso. Porque há muitos crentes que quem manda na minha vida sou eu. Não, quem manda na minha vida é Jesus Cristo. Porque eu pertenço a Ele. Sou dono, Ele é meu dono, não é verdade? E é Ele quem dita o que devo fazer. É Ele quem me guia pelo seu Santo Espírito. Porque foi para isso que Ele deu o Espírito à igreja. Para guiar, para conduzir, para santificar. E para isso Ele delegou à igreja bens espirituais. Que ainda não falamos aqui na mordomia cristã. Mas Ele delegou à igreja bem espirituais. Você pode ver isso, né? Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 até o versículo número 7. Né? Ele delegou. Não é? Nós não somos donos de nada. O dom de profetizar não é meu, é de Deus. Deus me outorgou para que eu profetize para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Ok, pessoal? Então, o que é o tribunal de Cristo? Você pode me perguntar, irmão, você não quer o tribunal de Cristo? Pessoal, o tribunal de Cristo é o julgamento dos crentes salvos. Ímpio pode entrar lá, irmão Luciano? Não, ímpio não vai participar, nem vai ver. Crente que não está preparado não vai, irmão, escuta, mas o ímpio, não é verdade? Então, tribunal de Cristo é o julgamento dos salvos, dos crentes salvos.
quanto às suas obras realizadas aqui na terra. Ok, meus irmãos? Porque a nossa salvação, meus irmãos, é pela graça, não é verdade? E também somos salvos para realizarmos boas obras. Ok, pessoal? Nós somos salvos para realizarmos boas obras. Ok? Não seremos julgados quanto a nossa, na verdade, a nossa condição, não é? Quanto a nossa posição, digo. Olha, eu quero deixar claro, nós não seremos julgados quanto a nossa posição ou condição de salvos que temos em Cristo. E nós seremos julgados, né, quanto ao nosso desempenho como servos do Senhor. Eu vou deixar mais claro aqui para os irmãos. Eu não vou ser julgado, não é, na condição, não é, da posição que eu tenho como evangelista da igreja, não é? E que muitos, eu fico às vezes triste e revoltado, né, meus irmãos? Porque se você faz parte de um determinado ministério e o outro não, aquela pessoa acha que você não é pastor da igreja dele, mas você é pastor da igreja do Senhor Jesus Cristo, independente de denominação, não é? Eu não vou ser julgado, não é, pela posição e minha condição como evangelista da igreja, não. Eu vou ser julgado como servo lá no Bimar de Cristo. Lá não vai chegar pastor, não. Eu sou pastor falando de tal, Jesus. Jesus, eu sou pastor presidente de tal convenção, viu? Me julgue primeiro. Não, senhor. Lá é servo. Eu, como evangelista da igreja, serei julgado como servo segundo as obras que eu fizer aqui para o Senhor Jesus. Ok, pessoal? Lá não entra pastor, presidente, vice-presidente, primeiro secretário. Lá não será a primeira cúpula, como aqui é, não. Lá Cristo, o julgamento é justo, um julgamento reto. Lá todos serão tratados iguais. Agora é aquilo, haverá grau de recompensa, não é? Haverá galardão, que nós vamos explicar aqui. O que é o galardão? É uma coroa, irmãos, que nós vamos colocar na nossa cabeça. Vamos explicar aqui os irmãos aqui. Então, pessoal, não lá não tem esse negócio não. Agora haverá graus de recompensa, não é? Haverá graus e hierarquia de recompensa. Uns ganhará mais do que os outros. Então Jesus será injusto? Não, ele será justo. Ele pagará, ele recompensará a sua noiva conforme a medida do trabalho que aquela noiva fez aqui. Se você não fez nada, você não ganha nada, não é verdade? Se você vai para um emprego e lá você cruza os braços vendo todo mundo trabalhar, o seu patrão vai dizer o quê? Você não vai fazer nada? Você não vou fazer nada não. O que é que ele vai dizer? Então vá para casa. Então você vai perder aquele dia. Quando for no final do mês, o que é que vai acontecer? Vem descontado. E se você não trabalhar os 30 dias, você recebe recompensa? Você vai receber salário? De forma nenhuma. Então Cristo não será injusto lá no tribunal. Ele será justo. Recompensará a todos, conforme, não é verdade, a recompensa de cada um. E outra coisa, eu repito, lá nós não seremos julgados conforme a nossa posição ou condição. Ah, eu sou evangelista da igreja, eu sou pastor. Não, é servo. Nós somos pastores por sermos chamados. Mas nós não devemos esquecer, amados, que nós somos, antes de tudo, servos. Nós crescemos eclesiasticamente, mas espiritualmente nós descemos. Eu pergunto a você, quem é mais importante? Aquele que serve ou aquele que é servido? Quem é maior? O que serve ou o que é servido? Ok, pessoal? Vocês me entendem, não é? Então, muitos acham que por ser e fazer,
Ó, se fez, receberá. Mas como servo lá em cima. Lá não terá esse meu pastor presidente. Não, não haverá. Lá todos nós seremos nada mais, nada menos que servo. É o que eu quero. Eu quero chegar lá e ser servo. Eu quero trabalhar para Cristo aqui e receber de Cristo o galardão que Ele há de me dar lá na eternidade. Ok, pessoal? Estão me entendendo? Pois bem. Então, há na igreja, meus irmãos, não é, do Senhor Jesus Cristo, servos inúteis, servos negligentes, não é, servos maus, servos infiéis. Mas, irmão Luciano, como é que se deu uma coisa dessa? Eu estou mentindo? Amados, isto é uma coisa que existe desde a igreja primitiva. Não é? Servos infiéis, servos inúteis. E Jesus explicou tudo isto, irmãos, aos discípulos. Não é? Jesus explicou, Jesus deu prova disto, que há servos inúteis, que há servos infiéis, servos negligentes, servos maus, servos nécios. Tudo isso existe. E hoje não é diferente da igreja primitiva. Dos tempos de Paulo, dos tempos de Jesus, do tempo de Paulo, dos tempos dos pais da igreja, né? No tempo da Idade Média, da Idade Moderna, da Idade Contemporânea que nós vivemos. Existem servos, irmãos, que são inúteis. Servos infiéis. Não é verdade? Servos, meus irmãos, maus, que desejam a maldade do outro. Existe. Então, meus irmãos, existe tudo isso na igreja. E eu quero deixar aqui, por exemplo, Evangelho de Mateus, capítulo número 25, versículo 14 a 30. Você veja lá a parábola dos talentos, não é? Dos servos, onde Cristo, quando fala, Cristo fala de servos bons, servos fiéis, não é? Que tiveram, não é, o seu trabalho reconhecido, que tiveram o seu trabalho aprovado e que por fim de todo o serviço, essas pessoas foram o quê? Galardoados, meus irmãos. Está lá, veja lá, Mateus capítulo 25, versículo número 14 a 30, você vai lá ver essa referência, né, que você vai ver, homens que trabalham são recompensados. Né? Jesus diz, onde o Senhor diz, servo bom, servo fiel, não é? Ao pouco te coloquei e fosse fiel, no pouco, e no muito te colocarei. Nós vamos ver aqui muitas referências. Então, no julgamento da igreja, meus irmãos, todos, né? Assim como Paulo diz, todos pecaram. Quando Paulo diz todos, Paulo não diz uma meia dúzia ou 1 milhão. Paulo fala todos, de forma generalizada. Né? Assim como o pecado, né, superabundou, né, o julgamento também superabundará para os salvos. Agora, só para os salvos. Né? Então, todos na igreja, né, hão de prestar contas, meus irmãos. Todos irão prestar conta. Por quê, irmãos? Se nós somos mordomos, qual é a função do mordomo no Antigo Testamento? De administrar. Administrar. E administrar bens de uma pessoa. Não é verdade? Então, nós vemos, meus irmãos, não é, que nós vamos prestar conta no tribunal de Cristo, não é verdade, lá em cima, pela nossa administração aqui. Você vê lá, Lucas capítulo 16, versículo 12, a referência. Veja, não é, a expressão contida, não é, na parábola das minas, não é verdade? No capítulo 19, versículo 13, aonde aquele Senhor, que é uma figura de Cristo, ele se expressa, né, para um dos seus servos, para um dos seus administradores, né? Quando naquele dia, né, Jesus, ele dirá, né, ele pedirá um relatório. Aí, capítulo 19, versículo 13, tá, Jesus ele diz àquele Senhor, negociai até que eu venha. Aquele Senhor que é uma figura de Cristo, ele disse isso, deu, na verdade, um bem
para que fosse o quê? Administrado. E a palavra que ele trouxe foi, não é? Administrai ou negociai até que eu venha. Enquanto aquele senhor não vir, o que é que o mordomo, o servo, ele tem que fazer? Administrar, angariar mais, para que quando aquele homem vier, não é verdade, pedir conta do que deixou, aquele mordomo, aquele administrador, apresentá-lo não somente o que ele deixou em sua posse, em suas mãos para a administração, mas a multiplicação daquilo que ele deixou, daquilo que ele angariou, daquilo que ele fez no decorrer do tempo que ele ficou ali gerindo, administrando, não é? A fazenda, o bem que aquele senhor deixou. Porque nós vamos, meus irmãos, naquele dia, Jesus, ele vai requerer de cada um de nós o relatório. Você fez o que, Luciano? Ele vai me chamar Evangelista Luciano. Não, Luciano, o que você fez? E eu vou dizer, e está lá tudo registrado. Ó. Lá não poderei mentir. A verdade. Aqui a gente mente, irmão, arruma desculpa esfarrapada, mas naquele dia não haverá isso. A retidão será a forma que nós encontraremos para relatar diante de Cristo e de toda a igreja o nosso serviço prestado. Ok, pessoal? Estão me entendendo? Pois bem. Cristo, pessoal, ele nos julgará, né? Quanto a nossa mordomia, né? quanto a nossa administração, não é? Todos os salvos, né? De todas as épocas, porque eu não só falo somente dessa nossa época, eu falo também das épocas passadas, pessoal. Então, todos os crentes que participarem do arrebatamento da igreja e que se apresentarem na reunião com ele no Bimá, todos de todas as épocas participarão, pessoal, não é? Dessa reunião com Cristo nos ares. E muitos crentes, irmãos, não é? Acreditam, não é, que o galardão, não é, será algo palpável, não é? E tem muitos que acreditam que o galardão será algo que a gente possa pegar, né? Será algo apalpável, né? Que nós receberemos, não é, uma coroa de ouro. Não é como está escrito, receberás uma coroa. E muitos acreditam que é uma coroa física, que nós poremos na cabeça, na verdade. Mas, na verdade, meus irmãos, coroa, na Bíblia Sagrada, ela fala, meus irmãos, de posição. Coroa, na Bíblia Sagrada, ela fala de domínio. Coroa, pessoal, na Bíblia Sagrada, ela fala de poder. Tá certo, pessoal? E Jesus, ele falando ainda na parábola das minas, não é verdade? Aonde aquele Senhor, não é, que é uma figura, não é, da pessoa de Jesus Cristo, disse ao seu servo, não é, fiel, não é, bem está. Tá lá, veja lá a referência. Lucas capítulo 19, versículo 17, quando aquele Senhor, que é uma figura de Cristo, diz para aquele seu servo, dizendo, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Então, veja que coroa aí é o que? Autoridade. Coroa aí é poder, posição, domínio. Ok, pessoal? Ainda eu quero deixar outra referência aqui para você, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e 27, aonde Jesus prometeu, dizendo, ao que vencer, né, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o quê? Poder sobre as nações para reger com vara de ferro. Veja lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 26 e versículo 27,
Pois o tribunal é isso, pessoal. Vou ficar aqui, né? Amanhã ou outro dia nós continuaremos falando sobre o tribunal de Cristo, né? A condição dos salvos. Nós falaremos aqui, não é? O que Jesus fala, que nós recebemos a recompensa do corpo, seja boa ou má. E nós falaremos aqui, não é verdade? Sobre o que é essa obra má, essa obra boa. O que pode ocorrer. Porque, amados, nós somos falhos, não é verdade? Nós erramos. Às vezes cometemos pecados, né, que não são graves. Não é pecado para a morte espiritual, mas é pecado. E isto conta, não é? Como também há pecado, né, para a morte espiritual, não é verdade? Onde há aquela correção por parte da igreja e passamos por aquele período, né, de disciplina da igreja. E tudo isso, meus irmãos, é contado lá no tribunal. E a gente vai ver como é o procedimento desses erros nossos com os acertos, se há uma diminuição, se uma coisa anula a outra. A gente vai falar aqui. Será muito bom este assunto do nosso próximo vídeo. Ok, pessoal? Que Deus abençoe a você. Que Deus abençoe a sua família. Que todo este assunto possa trazer esclarecimento bíblico para a sua vida e você possa ter uma percepção do que será um pouco o tribunal de Cristo, o Bimá. O tribunal não é para o julgamento, para depois nós sermos lançados. Não. O tribunal é um julgamento para recebermos a nossa recompensa pelo que nós fizemos pelo nosso corpo aqui, bem ou mal. E nós vamos explicar este bem ou mal no próximo vídeo. Ok, pessoal? Deus abençoe você. Se inscreva no nosso canal, nos ajude, compartilhe os nossos vídeos para que a palavra de Deus possa chegar a todas as pessoas, a todas as gentes. Ok, pessoal? A paz do Senhor Jesus e até a próxima, pessoal.